Existiu, para resumir, existiu no final uma proposta da reitoria, que é uma proposta de fazer, ele falou, o Rodas estava o Rodas, o Amadil e o Massola, e o Rodas informou que não tem como afastar administrativamente alguém, né, do cargo, então que ele não poderia tirar o vice-diretor, foi isso que ele falou, e o que ele propôs então é uma agenda de uma conversa do professor Edson com a comissão dos 13 e mais a reitoria, né? E essa conversa nós falamos que iríamos levar para a plenária, para que a plenária avalie, e se a plenária achar pertinente, nós vamos voltar para fazer essa conversa. Se a plenária não achar pertinente, nós não vamos voltar. E nós demos o prazo de segunda-feira à tarde para dar essa resposta para a reitoria. Outra coisa que foi importante é que eles trouxeram o documento da sindicância, e a sindicância diz que salvo o melhor que deveria abrir, né, uma nova sindicância, salvo o melhor juízo. E aí a gente também demorou um tempo nessa conversa, várias pessoas falaram, e aí nós falamos sobre a possibilidade de abrir um processo administrativo, e também nós questionamos o objeto da sindicância, que era um objeto muito geral. A sindicância pede nova sindicância, mas também por que a sindicância foi aberta, né? Não sei se vocês estão entendendo isso, mas o meu problema é a minha saia, você abre a sindicância sobre o meu lenço, aí qual será o resultado que você terá da sindicância? Não, a sindicância era geral sobre a questão ambiental da EASH e a contratação de empresas, né? A sindicância que foi aberta, que está ali na mão do Tupaile, é uma sindicância para averiguar as questões da contratação de serviços ambientais, né? E também todo o processo ambiental da EASH desde 2006. É uma coisa bem... A SEMA, a Servilar, isso aí? Não, é uma coisa bem genérica, né? E nós questionamos na hora, eles falaram, olha, essa sindicância foi aberta por isso, né? Nós também falamos do acesso a todos os documentos e que faltavam documentos além da sindicância, e o professor Massola falou que nós podemos ir até a CEF e pegar o documento que nós quisermos, que tudo estará lá para tirarmos cópia, que ele pode viabilizar a cópia, né? Esses documentos, inclusive a gente pediu os relatórios iniciais, os anexos que faltavam no processo da justiça, tudo aquilo que o Ciro já tinha anotado também daquele documento, enfim, sinalizamos um pouco quais eram esses documentos para eles separando, e nós poderemos ter acesso a esses documentos lá na CEF. Outro ponto importante... A gente falou também das punições. Das punições. Né? A princípio, a reitoria se colocou que depois a gente não estava fazendo nada de errado, quebrando coisas. Ele não deixou muita legitimidade disso, mas ele falou, como a gente não estava entrando nesse movimento, não tem por que ter punição dos estudantes, nada disso. Esse foi o posicionamento dele. Posso completar isso? O que ele disse é o seguinte, que sempre ao final desses movimentos a postura da administração é de negociar a reposição do calendário e que isso vai ser feito como sempre foi feito. E isso é uma declaração importante, que é o seguinte, o que está sendo dito, ameaçado lá, isso tudo vai estar em discussão com a reitoria ao final do movimento. E uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é que nós perguntamos qual seria o posicionamento da reitoria numa eventual interdição, né? Que viesse via CETESB ou via Justiça, né? E aí o reitor colocou que isso nunca tinha sido aventado. Aí na hora até eu lembrei que no processo que a gente consultou, isso já foi aventado e que, portanto, isso poderia existir no cenário, né? E a resposta dele foi que eles não tinham solução para resposta a isso, porque, na verdade, pedir uma interdição assim, todo mundo podia pedir, qualquer um podia pedir. Mas isso não significa que a interdição aconteceria e que, portanto, pelo que ele conhecia dos problemas e tal, que o professor Massola poderia falar melhor, a interdição não estaria no cenário. Eles também nos informaram que o processo, que a reitoria, hoje o Vanderlei não estava, porque o Vanderlei esteve presente, estava lá no Ministério, e que na próxima semana nós já teríamos então alguma posição também em relação a essa experiência de hoje no Ministério. Né? E o que ele também informou é que aquela obra que está sendo realizada na EASH passará a ser de responsabilidade da CEF e que ele já está pedindo
Não, mas ele... Ele colocou hoje, aquele dia era só ampliação, hoje voltou a ser obra. Não, mas... E aí vai ter a negociação, vai ser de responsabilidade da CEF, talvez tenha uma interdição, dependendo da conversa que eles estão tendo com a CETESB. Isso. Mas o que acontecia é que essa obra estava sendo administrada pela EASH, e essa obra passa a ser administrada, pelo que eu entendi, Pela CEF. E a fiscalização é da CEF agora também. Entenderam? Saiu da EASH e A passou CEF para a CEF. administra e fiscaliza. Isso. Então, e aí ele falou que chamou a empresa amanhã para verificar, né? Até a Adriana colocou essa questão da preocupação com os funcionários. E aí ele falou que vai também tomar essas providências diante da situação do terreno. O que... Pode falar. É só um outro tópico para a gente não esquecer também. Nós perguntamos se houvesse interdição do campus, para onde que a gente iria, quais seriam as providências. Ela estava falando. Tá bom. Eu já Outra falei boa isso. notícia, eu perguntei para ele que havia sombra do Bueno voltar, porque tirou 15 dias. Ele tirou férias e licença-prêmio. Então não volta mais. Não soube dizer, né? Pode. E aí ficou marcada uma reunião para quinta-feira que vem, novamente, às Com o 4 reitor. horas, com o reitor, às 4 horas, né? E a gente também sinalizou que... Quinta. E nós sinalizamos também dessa necessidade de avançar um pouco mais nas negociações, né? E falamos novamente da questão ambiental, etc. O que deu para sentir, aí é um pouco interpretação já, é que essa questão do Ministério Público passou a ser uma agenda importante colocada aqui no nosso cenário, né? Então isso também é uma... Mas agenda importante para nós ou agenda importante para o reitor? Não. Para a questão ambiental. Sim, Agora, a como vai reitoria ser... está encarando o processo como algo importante na agenda da reitoria? Não dá para responder esse tipo de pergunta agora. Desculpa, é o seguinte, isso nós vamos ter que fazer avaliação com calma, senão a gente entra numa... Não, mas eu não entendi o que foi, por que o MP virou a central. A central para quem? Para nós ou para eles? Não, eles deram essa informação e isso vai passar a fazer parte da nossa conversa. Da nossa conversa? Não, da nossa com a reitoria. Tanto que eles vão dar um informe na quinta que vem, né? E aí, o que a gente ainda não tem exatamente certeza do que está nesse cenário, mas a conversa do Ministério Público não era uma conversa presente nesse diálogo com a reitoria. E a partir de hoje ela passou a ser. É Até esse o porque informe. uma das coisas que eles destacaram bem é que eles não sabiam como é que estava a situação do Vanderlei lá no Ministério Público, e hoje à noite eles teriam O novidade. Vanderlei foi lá no Ministério. Então, eles informaram isso aqui. Posso fazer um complemento? Olha só, a gente gastou muito tempo e é até difícil descrever isso de tão tosca, para usar uma palavra comedida, é a argumentação do Rodas de que ele não pode afastar os caras contra toda a fundamentação que foi colocada para ele que pode. Foi colocado para ele com clareza que para coisas muito mais graves, como demitir 270 funcionários à margem da legislação, decisão essa que foi sendo revogada em muitos casos, eles não tubiaram em fazer. E ele, ao longo do discurso, insistindo que ele não podia abrir nova sindicância, ele foi abrindo espaço, mas nós vamos então consultar a Procuradoria Jurídica diante dos novos fatos que agora temos conhecimento, se podemos abrir um processo administrativo, que é melhor do que uma sindicância. E a gente entendeu isso depois, porque ele saiu ao final, pediu desculpas, etc., falou que foi mais longe, que parte da responsabilidade era deles, que vamos começar a reunião mais cedo na próxima quinta-feira, para que isso não ocorra, mas que o Amadil, depois que ele tinha saído, fez a referência à conversa no Ministério Público e disse o seguinte: até por conta dos fatos que estão agora sendo levantados no MP, pode ser que um processo administrativo dê outro rumo para essa questão. Então, o movimento está avançando, a força do movimento está fazendo, do meu ponto de vista, a integração de todos esses acontecimentos que estavam dispersos. A reitoria está tendo que manter a interlocução conosco, vai ter nova reunião quinta-feira e pode ser que até lá tenha elementos outros, e ele se comprometeu a ter o parecer da Procuradoria Jurídica, o que fica... Eles ficam numa situação complicada agora. Já pensou a Procuradoria Jurídica diante de tudo isso dizer assim, não pode fazer nada.
Inclusive nós explicitamente falamos sobre o documento do Parque Ecológico e perguntamos o que seria então o posicionamento da reitoria diante disto. Quer dizer, nós temos aqui esse papel do parque, né? E o Ricardo bem lembrou que o diretor do parque em uma semana foi embora porque tentou fazer a coisa certa, né? Só uma coisa também interessante é que essas reuniões que estão sendo marcadas foram propostas pelo reitor, não partiu da gente. Ele se adiantou de novo, pegou a agenda, modificou compromissos, né? Então acho que isso é um sinal importante de que o movimento está tendo uma força incrível e que a gente tem respostas objetivas na mesa. Não sei se você concorda, o negócio da comissão. Eles aceitaram mudar o formato da comissão. Um funcionário, um aluno, um docente, do jeito que a gente quer. Isso, mas aí o reitor disse o seguinte, agora tem um problema, que tem mesmo. Ele falou o seguinte, vocês propõem a comissão legítima, uma direção legítima, mas ainda não resolvemos essa questão, então não dá para a priori acertar uma comissão que a gente não sabe bem porque ele não quer afastar a direção. E tudo bem, é esse o problema mesmo que tem, e é isso que impede que a gente formate, e é por isso que precisa sair a direção. E ficou o impasse, quer dizer, bom, tá bom, a gente topa num formato como o de vocês, agora tem o problema de como é que faz com a representação da unidade que vai estar lá, porque tem o impasse da direção, é isso mesmo, tem o impasse da direção. Uma outra coisa muito importante também é que nós sinalizamos que as pessoas que foram chamadas na portaria são pessoas da congregação, então por que a congregação não foi chamada? Por que chamou um grupo pequeno, né? E uma das coisas que o professor Amadil tentou argumentar é que poderia ser uma tentativa do professor Edson de obter apoio de um grupo para poder, né, tocar a escola. Aí até nós falamos, né, que quando alguém quer o apoio do outro é estranho pedir esse apoio por portaria, né? Respeita a portaria, mas você pode procurar as pessoas, né? Não faz a portaria chamando as pessoas se você de fato quer dialogar, né? E ele desmarcou, né? Aquela reunião que a gente queria. Vem pra cá. Beijo. Pareça, Perdão. Você caiu? Desculpa. Toma cuidado aí. Eu senti assim, no comecinho da reunião tinha uma... A postura da direção, da reitoria era muito no sentido de empurrar o problema para a unidade. Né? A gente até comentou isso, a Vanessa, de que eles estavam empurrando tudo para a unidade. Nós não temos como destituir o diretor, né? Agora que ele falou que é o diretor, o Leite. Nós não temos como abrir um processo administrativo porque não dá para abrir uma sindicância com o mesmo motivo. Tudo ele empurrava pra gente e ao longo da conversa, com a argumentação de todo mundo e tal, a postura foi mudando e realmente eles começaram a se posicionar, tudo bem, a gente tem relação com isso, vamos fazer uma reunião na quinta-feira, Então assim, eu senti no começo, todas as questões, questão ambiental foi assim, todos os argumentos deles eram tirando o papel da reitoria e empurrando pra unidade. E aí no final já era outro posicionamento, já era uma questão bem mais, né? Então isso ficou muito claro, assim. E acho que foi uma conquista. Eu achei a reunião muito mais difícil do que a última. Achei uma reunião menos produtiva. Teoricamente a gente não saiu com coisas tão concretas assim. Mas eu acho que faz parte da negociação, faz parte do cenário. E eu acho que a gente saiu muito bem mais uma vez. A gente, que nem o Ítalo falou, a gente sempre sai com menos do que a gente queria, mas eles sempre dão mais do que eles queriam. Então é isso mesmo. E só para completar, agora no finalzinho, o professor Massola falou daquela carta que ele mandou ontem, justificando a ausência, e falou que já tinha ido lá na EASH, né? Agora no final entregou essa carta, se justificou, e aí nós falamos duas coisas para eles, lá na Assembleia que ele não foi, duas coisas, que ele seria chamado de novo, que nós gostaríamos da presença dele diante da CETESB também, que era importante, mesmo ele tendo ido à EASH, era importante ele também comparecer à próxima audiência, e que a comissão que ele sinalizava aqui não era a comissão que nós queríamos e por isso a gente tinha feito essa fala na reunião. Acho que a gente sintetizou tudo, né? Acho que sim. Acho que... Gente, eu tô com frio. Eu posso fazer uma adendo? Bora, gente.